Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Marcos. Nós vamos dar sequência à exposição do Evangelho de Marcos. Agora pela manhã, com a graça de Deus, concluiremos, se o Senhor assim nos permitir, o capítulo 14. Então convido você para abrir a sua Bíblia. No Evangelho de Marcos, capítulo 14, nós vamos ler do verso 53 até o 72, concluindo assim o capítulo 14 deste precioso Evangelho. Marcos 14, 53 a 72. O julgamento de Jesus e a negação de Pedro. Diz assim a palavra do Senhor. Levaram Jesus ao sumo sacerdote, e então se reuniram todos os chefes dos sacerdotes, os líderes religiosos e os mestres da lei. Pedro o seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote e permaneceu assentado entre os criados, aquecendo-se junto ao fogo. Os chefes dos sacerdotes e todo o sinédrio estavam buscando denúncias contra Jesus. Todavia, não conseguiam encontrar nenhuma. Várias pessoas também testemunharam falsamente contra ele. Contudo, suas declarações não se mostraram coerentes. Então, outros se levantaram para testemunhar inverdades contra ele. Nós o ouvimos exclamar: eu destruirei este templo, construído por mãos humanas, e em 3 dias edificarei outro, não erguido por mãos de homens. Entretanto, nem mesmo quanto a essa acusação, o testemunho deles era congruente. Então, o sumo sacerdote levantou-se diante de todos e interrogou a Jesus: nada contestas à denúncia que estes levantam contra ti? Ele, contudo, permaneceu em silêncio e nada replicou. Mas o sumo sacerdote voltou a indagá-lo: és tu o Messias, o Filho do Deus bendito? Jesus asseverou: eu sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e chegando com as nuvens do céu. Diante disto, o sumo sacerdote rasgou as suas vestes e esbravejou: por que ainda necessitamos de outras testemunhas? Ouvistes a blasfêmia. Que vos parece? E todos o julgaram merecedor da pena de morte. E assim, alguns começaram a cuspir nele, encapuzaram-no, vendando seus olhos e esmurrando, exclamavam: profetiza! E os guardas o levaram debaixo de bofetadas. Continuando Pedro na parte de baixo, no pátio, uma das criadas do sumo sacerdote passou por ali e, vendo Pedro se aquecendo, fixou bem seus olhos nele e afirmou: tu também estavas com Jesus, o Nazareno. Todavia, ele o negou, assegurando: não o conheço, nem ao menos sei do que estás falando. Então foi para fora em direção ao pórtico, e um galo cantou. Quando a criada o viu lá, começou novamente a falar às pessoas que estavam em derredor: este é um deles. Porém, uma vez mais, ele o negou. E pouco tempo mais tarde, os que estavam sentados ali, perto, identificaram Pedro. Com toda a certeza, tu és um deles, pois és galileu também. Pedro começou a amaldiçoar-se e a jurar:
não conheço esse homem de quem falais. E em seguida, o galo cantou pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. E, percebendo o que fizera, caiu em profundo pranto. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos, pedir ao Senhor que nos ajude, nos oriente, nos edifique com a sua palavra nesta manhã. Ó Pai, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado, Senhor, por este rico e bendito privilégio de nos reunirmos aqui como igreja, como povo do Senhor, para te adorar, para te louvar, para engrandecer o teu nome, mas também, Senhor, para declarar as tuas maravilhas. Obrigado por esta série no Evangelho de Marcos. Obrigado, Senhor, porque temos aprendido a cada sermão, a cada mensagem, a respeito do teu Filho Jesus Cristo. A beleza, a magnitude, a singularidade, a bondade, o amor do teu Filho se torna cada vez mais evidente para nós. Agora, Senhor, que estamos diante de mais uma porção da tua palavra, se apieda de nós e fala conosco, Senhor. Faz com que este texto se torne vida em nós e através de nós. Que nós saiamos daqui conscientes de que fomos transformados pela tua palavra. Que não seja uma mera palestra, um mero discurso, mas que seja de fato o Senhor falando conosco. Que o pregador diminua e que o Senhor cresça. E que o teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos no Evangelho de Marcos, naquele momento mais crucial da vida de Jesus, que é a paixão, o sofrimento do nosso Salvador. Nós vimos na mensagem anterior, dentro daquele contexto da festa da Páscoa, na quinta-feira, chegando à sexta-feira, Jesus ceando com os discípulos, ressignificando a Páscoa, apontando que aquela Páscoa agora é a ceia do Senhor, que fala da sua morte, que fala da sua ressurreição. Jesus havia deixado claro ali que todos iriam se escandalizar com ele, tropeçar, a palavra escândalo aí é tropeço, quando ele fosse ferido. Porque estava escrito em Zacarias que quando o pastor fosse ferido, fosse morto, as ovelhas iriam se dispersar, se escandalizar, tropeçar, abandonar. E é fato que já no jardim do Getsêmani, quando Jesus é preso, essa profecia se cumpre. Os discípulos o abandonam ali. Todos fogem, inclusive Pedro. Porém, quando os guardas estão levando Jesus para a casa do sumo sacerdote, Pedro, não sabemos qual o propósito que estava no seu coração, diz o texto que Pedro foi seguindo de longe. Ele já havia abandonado o Senhor, junto com os outros, apesar daquele momento de fúria, de coragem, aquele impulso. Mas alguns querem crer que ainda existia uma centelha de esperança ou de fé no coração de Pedro, e por isso ele vai seguindo Jesus de longe, para ver o final, para ver o que iria acontecer, até porque Jesus já tinha vencido vários embates com a liderança religiosa, e talvez ainda existia no coração de Pedro uma esperança de que, naquele contexto, Jesus iria fazer alguma coisa, iria vencer aquela liderança religiosa. Outros creem que
aqui revela mais uma vez a covardia de Pedro, a insegurança de Pedro. Ele não tem mais coragem de estar próximo do Senhor. Ele está seguindo de longe, de longe. Alguns até colocam aqui Pedro ladeira abaixo. Ele abandona o Senhor, ele segue de longe, ele vai se assentar, alguns colocam na roda dos escarnecedores, ele vai jurar, ele vai praguejar, ele vai sair dali para chorar amargamente quando o olhar de Jesus cruza com o seu olhar. Talvez você esteja dizendo assim, pastor, mas por que o senhor está dando ênfase à questão de Pedro se o texto está falando de Jesus? É porque se você olhar nos evangelhos, todos eles falam desse momento do julgamento de Jesus. E todos eles estão falando, dando ênfase a algum aspecto, olhando por um ângulo diferente. Não existe contradição na Bíblia. Existem ângulos diferentes, existem propósitos diferentes quando se narra a mesma história. Marcos, mais uma vez, no seu evangelho, ele está usando aquele recurso literário que nós já destacamos inúmeras vezes, que é a técnica de sanduíche, onde ele entrelaça duas histórias, porque essas duas histórias elas se auto-interpretam, uma interpreta a outra. Quando Marcos usa essa técnica, ele está fazendo com que uma história traga o significado da outra. Por isso que ele relaciona as duas coisas. Marcos está falando aqui do julgamento de Jesus. O julgamento eclesiástico. Jesus passou por dois julgamentos principais. Primeiro, o julgamento eclesiástico, que é esse aqui do capítulo 14, versículo 53 até o 72. No capítulo 15, nós vamos ver o julgamento civil. Nós vamos ver Jesus sendo levado agora não às autoridades eclesiásticas de Israel, mas às autoridades romanas, ao governo, ao Estado, diante de Pilatos, de Herodes, e volta para Pilatos, e ele vai ser condenado à morte, porque o Sinédrio não tinha poder, não tinha autoridade dada pelos romanos para executar a pena de morte. Eles podiam até decidir que alguém era digno da pena de morte, mas quem aplicava a pena era o Estado, era o império, através do governador. Então, Jesus passa por dois julgamentos. O julgamento eclesiástico, religioso, que é esse aqui, e o julgamento civil, que nós vamos ver à noite no capítulo 15. E dos dois, eu não tenho dúvida que o pior foi o religioso. Porque não existe julgamento mais sagaz, diabólico, mais duro do que o julgamento religioso. E nós vamos ver aqui. Só que, ao mesmo tempo, Marcos coloca que Pedro também está sendo julgado. E a postura de Pedro vai ser totalmente diferente da de Jesus. Jesus está sendo levado a julgamento diante de um tribunal eclesiástico, diante do Sinédrio, o Supremo Tribunal dos Judeus, a corte dos judeus. Ele sabe do que lhe espera, e Jesus mostra integridade, firmeza, caráter, fidelidade ao plano de Deus, ao Pai, ao seu chamado. Pedro está diante de servos, de escravos, de uma criada, de pessoas do ponto de vista eclesiástico, do ponto de vista jurídico, insignificantes, e Pedro mostra covardia, falta de integridade, não foi fiel ao seu Senhor, negou o seu Senhor da forma mais terrível possível. Se você olhar a grande maioria dos intérpretes da Bíblia, pelo menos aqueles que eu tive acesso, os principais, eles vão
chamar a nossa atenção para esse contraste aqui. Marcos está entrelaçando essas duas histórias para mostrar o contraste. Cristo diante do tribunal, que tinha poder para tirar-lhe a vida, para decretar que ele deveria morrer, e Pedro diante de um tribunal insignificante de escravos, de servos, de empregados, de pessoas que não tinham nenhum poder. Pedro fracassou. Se você não olhar esse parágrafo, essa perícope, nesta perspectiva, você não vai entender o que o evangelista está colocando aqui. Por quê? Veja bem, versículo 53, ele chama a atenção para o fato de que Jesus está sendo levado ao sumo sacerdote. No 54, ele fala de Pedro. Pedro o seguia de longe, até o pátio. Aí ele chama a atenção de novo para o que estava acontecendo lá na sala do sumo sacerdote. E depois ele muda a câmera, ele muda a imagem para o que está acontecendo lá no pátio, lá fora, lá onde estão os serventes. Então ele fica chamando a nossa atenção, ele fica dando um zoom em Cristo, aqui sendo julgado diante das autoridades judaicas, e daqui a pouco ele muda a cena e ele chama a atenção para Pedro. E ele vai fazendo aqui esse contraste para que eu e você avalie a nossa vida. Qual dos dois é o nosso exemplo? Qual dos dois nós devemos imitar? Qual dos dois nós devemos mirar na nossa vida? Olha o que diz o texto aqui de uma forma muito clara. Levaram Jesus ao sumo sacerdote, e então se reuniram todos os chefes dos sacerdotes, os líderes religiosos, os mestres da lei. Marcos é resumido, é condensado. Mas quando você compara os evangelhos, você vai ver que Jesus está sendo levado diante de Anás, que não era mais o sumo sacerdote de direito. Ele havia sido deposto, havia sido tirado, muito embora o cargo de sumo sacerdote era vitalício, mas por causa de muitas coisas na vida deste homem, que era um homem terrível, ele não estava mais à frente, o próprio império havia tirado. O sumo sacerdote era Caifás, e Anás era sogro dele. E Jesus está sendo levado primeiro, João coloca lá no capítulo 18, primeiro para Anás, que ainda tinha a honra, a fama de sumo sacerdote, para depois ser levado para Caifás. O que está acontecendo aqui? É que o julgamento de Jesus, meus irmãos, talvez seja o julgamento mais injusto de toda a história da humanidade. Se você olha o texto, se você compara os evangelhos, você vai ver que os judeus cometeram erros gravíssimos nesse julgamento. Eu estava lendo um comentário ontem à noite de um exegeta alemão, especialista em cultura judaica, e ele dizia que nesse julgamento de Cristo aqui você tem pelo menos 27 erros que os judeus cometeram nesse julgamento. Eu quero destacar só alguns para você entender. Primeiro, de acordo com as leis do próprio Sinédrio dos judeus, o Sinédrio não poderia se reunir um dia antes da festa ou no período da festa, seja a festa da Páscoa, qualquer uma das grandes festas de Israel. O Sinédrio não tinha competência para se reunir num período como esse. E aqui eles vão se reunir
exatamente no dia da festa da Páscoa. Eles não tinham essa prerrogativa, essa licença. Segundo, o Sinédrio não podia se reunir à noite. Era lei. Eles estão reunidos aqui na madrugada. Terceiro, o Sinédrio só poderia se reunir no templo, no local devido. Eles estão reunidos na casa do sacerdote, do sumo sacerdote, não no templo. Só para mostrar para você algumas coisinhas que chamam a nossa atenção no julgamento de Jesus. Fora as testemunhas falsas, fora aquelas que foram compradas, fora a questão da acusação, não existia uma acusação legal contra Jesus. Não existia um processo legal contra Jesus. Sem falar que os julgadores, os juízes aqui, principalmente o sumo sacerdote, já tinha mostrado parcialidade. Porque se você olha o início do capítulo 14, diz que os líderes religiosos, os sacerdotes, a elite de Israel, já haviam se reunido e já haviam tramado e já haviam julgado Jesus antecipadamente e declarado que ele deveria morrer. Então, esse julgamento aqui está completamente errado porque os juízes já deram a sentença antes, mostrando parcialidade, mostrando corrupção. O que eles querem agora é simplesmente fundamentar a decisão, mas a decisão já estava tomada. A decisão já havia sido tomada dias antes, semanas antes de matar o nosso Senhor. A questão deles era não durante a festa, para que ninguém se apavore, para que não haja tumulto entre o povo, para que nós não venhamos entrar em choque com as lideranças romanas, mas tanto o sumo sacerdote, como os anciãos, como os mestres da lei, já tinham sentenciado Jesus à morte. Então é um julgamento parcial, ilegal, é um julgamento fraudulento que eles estão fazendo aqui com o Senhor Jesus. Agora veja o que diz o verso 53. Levaram Jesus ao sumo sacerdote. João diz, primeiro a Anás, depois a Caifás. E então se reuniram todos os chefes dos sacerdotes, os líderes religiosos e os mestres da lei. Estava toda a elite religiosa, intelectual de Israel. Versículo 55. Os chefes dos sacerdotes e todo o sinédrio estavam buscando denúncias contra Jesus, todavia não conseguiam encontrar nenhuma. Agora, o evangelista está chamando a atenção para o sinédrio. O sinédrio, como eu disse, era a Suprema Corte, o Supremo Tribunal de Israel, composto por 71 líderes. E eles já tinham a sentença, mas eles precisavam fundamentar essa sentença. Quando a gente compara os evangelhos, você vê que teve um primeiro momento na casa de Anás, e os estudiosos dizem que era para ganhar tempo para poder reunir os 71 membros do sinédrio. Então, enquanto Jesus está sendo avaliado por Anás, Caifás está convocando o sinédrio e está reunindo o sinédrio, e agora Jesus vai ser levado diante do sinédrio, que é o que Marcos coloca aqui no verso 54. E eles procuram acusações, denúncias contra o Senhor Jesus e não encontram nenhuma. Marcos está escrevendo para Romanos. Marcos está escrevendo para uma igreja que sofre, que é perseguida. Mas Marcos está escrevendo para uma igreja que entende muito bem de direito, do direito romano, que até hoje é respeitado no mundo inteiro. E Marcos está ressaltando que aquele réu, aquele
que estava sendo levado diante do tribunal eclesiástico dos judeus, ele não tinha nada contra a sua pessoa. Não existia uma acusação formal, não existia crime, não existia heresia, não existia nada que viesse depor contra a ele. O que ele está mostrando é que Jesus é de fato inocente. Isso deve nos chamar a atenção porque o quadro que Marcos vai pintar de Jesus aqui é de alguém puro, santo, perfeito, inocente, o Filho de Deus, o Messias. Ele está chegando ao clímax do Evangelho. Várias pessoas também testemunharam falsamente, olha a ênfase de Marcos, contra ele. Contudo, suas declarações não se mostraram coerentes. Várias testemunhas, várias pessoas. A gente compara os evangelhos e vê que muitas foram compradas, foram levadas a falar aquilo que era de fato mentira. Estavam sendo usadas pela liderança de Israel. Então, outros se levantaram para testemunhar inverdades contra ele. Está dando para perceber a ênfase de Marcos? Ele está tendo julgamento ilegal. Ele não tem nada que venha depor contra a sua pessoa. Testemunhas estão ali falando, mas são testemunhas falsas, compradas, que levantam coisas e que o próprio Sinédrio começa a ver que são contraditórias, até que outros vão testemunhar contra ele e vão dizer o seguinte: nós o ouvimos exclamar, eu destruirei este templo, construído por mãos humanas, e em 3 dias o reedificarei, edificarei outro, não erguido por mãos humanas, ou por mãos de homens. Aqui está chegando uma acusação que poderia pesar contra Jesus de uma forma cruel, e vai ser usada. O que essas testemunhas estão dizendo? Que Jesus, naquele período de ensinos que ele fez no templo, ele está dizendo que ele mesmo iria destruir aquele templo. Eu destruirei. E lembre-se que são testemunhas falsas, testemunhas mentirosas. Porque quando você compara os evangelhos, e principalmente o evangelho de João, você lembra muito bem que não foi Jesus que disse, eu destruirei. Ele disse assim, destruam esse templo. Não era ele que iria destruir aquele templo. Mas se aquele templo fosse destruído, em 3 dias ele iria reconstruir o templo. Mas João dá o destaque que ele não falava daquele templo físico de Jerusalém, ele falava do seu corpo. Mas as testemunhas pegaram e estão criando um álibi para condenar Jesus, dizendo, ele disse que ele mesmo, com as suas mãos, destruiria o templo de Jerusalém, que foi construído durante mais de 40 anos. Por que eles estão levantando isso aqui? Porque os templos eram protegidos pelo Estado. O templo era um lugar sagrado. As religiões sempre foram protegidas pelo Império Romano. O Império Romano não tinha problema com as religiões, seja ela qual for. E eles até davam proteção aos templos religiosos, às religiões das pessoas, porque eles não queriam confusão entre o povo. E aquele templo havia sido construído e embelezado por Herodes. Então o que eles estão dizendo é que Jesus é um revolucionário, que queria destruir o templo de Jerusalém, iria destruir com as suas próprias mãos, iria começar uma revolta em Israel,
E com isso eles estão colocando Jesus contra a autoridade eclesiástica e contra a autoridade civil, que era Herodes, que construiu aquele templo, que usava aquele templo como moeda de troca com os judeus. Ele embelezou o templo, ele construiu aquele templo para poder ganhar a simpatia dos judeus, porque ele não era judeu natural, ele era um idumeu, e ele queria ganhar a simpatia dos judeus, ele embelezou o templo. Então agora eles estão dizendo, nós ouvimos ele dizer, eu destruirei esse templo. Era mentira. Jesus nunca falou isso. E nunca chamou atenção para qualquer tipo de revolta, de sedição, de briga com as autoridades, nesse aspecto aqui. Mas o que é interessante, meus irmãos, é que o texto diz assim, entretanto, nem mesmo quanto a essa acusação, o testemunho deles era congruente. Nem mesmo quando eles levantaram isso, que poderia ser usado para chancelar qualquer tipo de decisão em relação a Jesus, porque ele estaria provocando revolta, ele estaria batendo de frente com a autoridade religiosa e com a autoridade civil. Nem mesmo isso colou, se mostrou com base, com fundamento para acusar e para sentenciar o Senhor Jesus. Agora, deixa eu abrir aqui um parênteses para explicar algo para os irmãos. É tão interessante, meus irmãos, quando nós vemos no Evangelho essa teologia do templo. Porque você vê que nós já vimos aqui Jesus, no capítulo 13, profetizando que aquele templo seria destruído e que o templo agora é a igreja, que é o corpo do Senhor Jesus. Nós somos esse templo espiritual. Então, de fato, meus irmãos, quando Jesus ressuscita, quando Jesus morre e ressuscita, essa ressurreição de Jesus faz com que aquele templo de Jerusalém perca toda a sua importância, a ponto dele ser destruído, de Deus destruir aquele templo. Esses homens não estão totalmente errados. De fato, com a ressurreição do Senhor, aquele templo perdeu completamente a sua razão de ser. Agora existe um templo novo, um templo que de fato glorifica a Deus, que é a igreja do Senhor Jesus, ressuscitada com Ele. Nós morremos com Ele e nós ressuscitamos com Ele. Daí, Deus não habita mais em templos feitos por mãos humanas. Deus não está presente em ambientes construídos por homens, por mãos humanas, porque Deus já destruiu tudo isso. A questão é, então, por que nós construímos templos? Nós construímos locais de culto. Nós construímos ambientes onde a igreja do Senhor se reúne para o louvor e para a adoração. Mas não necessariamente nós precisamos de um local, de um templo, de uma catedral. Nós podemos nos reunir em qualquer lugar, porque nós somos o corpo de Jesus, o templo do Senhor Jesus. Mas aí diz o texto, meus irmãos, que apesar dessa acusação não ter colado, o sumo sacerdote, experiente, sagaz, ele vai procurar levar Jesus a acusar a si mesmo, a autocondenação. Por isso que eu falei que o julgamento eclesiástico, ele é pior do que o julgamento civil. Porque não existe maldade maior do que essa, do que fazer com que aquele que você está acusando, você levar ele a
acusasse. Ele mesmo decretar a sua sentença de morte. E que isso com cara de piedade. É quando um irmão se levanta na igreja para fazer uma pergunta, e a pergunta dele não tem o propósito de esclarecer algo, tem o propósito de expor o outro. É quando você observa que nas redes sociais, num debate, seja lá onde for, a pessoa ela tem um único propósito, de expor o outro ao ridículo, à condenação, à execração pública, a ser cancelado. Não existe coisa mais maligna do que essa. Então, diante de todo aquele contexto ali, onde testemunhas se levantam, pessoas são compradas e começam a argumentar, mas não colam a pecha em Jesus de que ele era digno de ser acusado de alguma coisa, o sumo sacerdote vai usar toda a sua experiência, toda a sua teologia, toda a jurisprudência do Sinédrio, tudo aquilo que ele tinha nas mãos para fazer com que Jesus, ele mesmo, dê a sua sentença de morte. Você já pensou que coisa mais maligna? Olha como é que diz o texto. Então, o sumo sacerdote levantou-se diante de todos e interrogou a Jesus. Os estudiosos dizem que quando o sumo sacerdote se levantava da cadeira e aquele que estava sendo julgado estava em pé, no meio daquele círculo do Sinédrio, 71 anciãos, com todos os seus pupilos ali, com o exército do templo, a guarda do templo, todos ali reunidos. Quando o sacerdote se levantava e ia em direção àquele que estava sendo julgado, todo o Sinédrio se levantava. E aquilo ali era um sinal de intimidação para a pessoa, porque significava dizer que você poderia, naquele momento, ter a sentença de morte. Intimidavam você. O sacerdote se levanta diante de todos e interrogou a Jesus. Nada contestas a denúncia que estes levantam contra ti? Ele, contudo, permaneceu em silêncio e nada replicou. Oh, meus irmãos, como nós precisamos aprender com o nosso Salvador. Como nós precisamos imitar o Senhor Jesus. Diante de acusações falsas, diante de inverdades, diante de estratagemas malignos, ele não abriu a sua boca. Ele não deu palco. Ele não deu vitrine. Ele não deu combustível para aquelas pessoas. Ele guardou silêncio. Como diz o ditado popular, às vezes o silêncio fala muito mais alto. Eram mentiras. Eram inverdades. Eram acusações falsas. Eram coisas engendradas pela mente maligna. E ele guarda silêncio. E mesmo diante dessa postura do sumo sacerdote, dizer assim, você não fala nada? Você está vendo as acusações, os que estão falando contra você, e você não diz nada? O que eles queriam é que Jesus entrasse no debate, entrasse na discussão, que Jesus procurasse falar alguma coisa para que se enrolasse cada vez mais. O silêncio de Jesus não é covarde, por favor. Até porque ele vai falar logo em seguida. Mas o que Jesus está fazendo aqui é, não podemos, nem devemos dar espaço, dar palco, dar vitrine para mentiras.
mesmo diante de um tribunal, mesmo diante de um julgamento. E a segunda coisa que Jesus está dizendo aqui para nós, com esse silêncio, é que diante de mentiras, diante de calúnias, diante de um julgamento ilegal, submeta-se à vontade perfeita e soberana de Deus. Ele é quem faz justiça à nossa causa. É o plano dele que vai se cumprir. Quem está no controle não é o Sinédrio. Quem está no controle não é Anás, não é Caifás, não são as autoridades religiosas. Quem está no controle não é Pilatos, nem Herodes. Quem está no controle não é Judas, que traiu e provocou essa reunião. Quem está no controle não são aquelas testemunhas falsas. Quem está no controle é o Deus Todo-Poderoso, porque lá em Atos diz que ele foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus. Ele foi julgado na mão de iníquos, mas tudo aquilo ali não passava de um plano soberano do Pai que deveria se cumprir. E ele está se submetendo à vontade do Pai, à direção, à soberania do Pai. Então, eu não vou dar resposta, nem ouvidos, nem vitrine para mentiras. Como eu disse, se eu e você aprendêssemos isso aqui com o nosso Salvador. São mentiras? São inverdades? São falsas acusações? O que você diz contra esses que depõem contra ti? Eu guardo silêncio. E guardando silêncio, não significa dizer que eu estou sendo covarde. Guardando silêncio significa dizer que eu não estou me submetendo ao juízo de homens iníquos. Eu creio no juízo de Deus. Eu creio no juízo perfeito de Deus. Só que a coisa muda. Olha o que diz o texto. Então o sumo sacerdote levantou-se diante de todos e interrogou a Jesus. Nada contestas à denúncia que estes levantam contra ti? Ele, contudo, permaneceu em silêncio e nada replicou. Mas o sumo sacerdote voltou à indagação. Inteligentíssimo sumo sacerdote. Ninguém chega à liderança religiosa por acaso. Ninguém chega à Suprema Corte por acaso. O sumo sacerdote e talvez aquele sinédrio já estão preocupados porque eles podem perder toda aquela noite. Mas ele é inteligente, ele conhece a lei, ele conhece os caminhos, ele conhece a jurisprudência do sinédrio, ele conhece tudo. E ele diz: mas o sumo sacerdote voltou a indagá-lo: és tu o Messias? O Filho do Deus bendito? Você está vendo a escala aqui de acusações? Ele é acusado de ser um revolucionário, de querer destruir o templo com as próprias mãos. Ele está sendo acusado aqui de ser um falso profeta. Esse é um dos pontos principais. E agora, o sumo sacerdote, de forma sagaz, estratégica, diante daquela corte suprema, religiosa, ele diz: és tu o Messias, o Filho do Deus bendito? Agora Jesus não guarda silêncio. Porque agora, o que está em jogo é a verdade. O que está em jogo agora é o Evangelho. O que está em jogo agora é, de fato, essa revelação
bendita, sacrossanta, de que ele é de fato o Messias, que ele é o Filho de Deus, que ele é o enviado de Deus. E aqui, meus irmãos, mais uma vez, Marcos está chamando a nossa atenção para o tema principal do seu evangelho. Toda essa narrativa é para chegar neste ponto, onde, mais uma vez, ele vai testemunhar: eu sou o Messias, eu sou o Cristo. E é muito interessante a expressão, veja, Jesus asseverou. Agora ele não ficou em silêncio, agora ele não ficou calado, porque agora é a verdade do evangelho, é o reino de Deus, é o plano de Deus. Eu sou. Aprenda uma coisa, o judeu nunca diz eu sou. O judeu não diz assim, eu sou pastor, eu sou mecânico, eu sou médico. O judeu não diz isso. Ele não conjuga assim. Porque eu sou só Deus. Jesus disse, eu sou. Eu sou de fato o Messias. Eu sou de fato esse enviado de Deus. Esse que Israel espera. O Filho do Deus bendito. Mas até aqui, meus irmãos, a grande maioria dos estudiosos dizem que ainda não havia base para condenar Jesus. Para criar um problema no Sinédrio. Porque muitos falsos cristos, falsos messias, já tinham se levantado e o Sinédrio não estava nem aí. É um doido, é mais um doido. Mas aí Jesus não para, pura e simplesmente, nessa definição de que eu sou o Messias. Ele diz assim, e eu quero dizer para vocês, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e chegando com as nuvens do céu. O sumo sacerdote diz, tu és o Messias, o enviado, tu és o Filho de Deus. Ele disse, eu sou. E Jesus sabia o que ele queria, onde é que ele queria chegar. E agora Jesus não pode negar a verdade. E Jesus vai chamar a atenção lá para o profeta Daniel, capítulo 7, onde ele vai falar dessa figura do Filho do Homem, desse Messias que não é uma pessoa qualquer, desse Messias que é enviado de Deus. E ele diz, eu sou esse Messias, esse enviado, esse Filho do Homem que foi profetizado lá atrás. E tem mais uma coisa, vocês vão me ver assentado do lado do Todo-Poderoso, e um dia vocês me verão vindo sobre as nuvens. E quando ele está dizendo isso, ele está dizendo assim, eu tenho autoridade para julgar vocês. Um dia eu voltarei para julgar vocês. Vocês me verão com autoridade. Vocês me verão com justiça para julgá-los. Meus irmãos, que coisa. Porque agora, na nossa linguagem aqui nordestina, Jesus chutou o pau da barraca. Agora Jesus deu para aqueles homens o que eles de fato queriam. Ele se coloca igual a Deus, a ponto de dizer que está assentado à direita do Todo-Poderoso. Ele diz que um dia virá como juiz para julgar aqueles homens. Ele se coloca como aquele que cumpre as profecias veterotestamentárias. Ele se coloca numa posição acima daquele sinédrio, do sumo sacerdote, de toda e qualquer autoridade religiosa, de todo e qualquer ser humano, de todo e qualquer juiz, quando ele diz, vocês me verão vindo sobre as nuvens. Vocês não só verão
verão que eu estarei assentado do lado do Todo-Poderoso, mas vocês me verão vindo sobre as nuvens do céu. Marcos está, mais uma vez, dando um zoom, colocando o farol diante da igreja de Roma, diante da igreja do Pirangi, dizendo assim: Jesus de Nazaré não é um mero profeta, um mero homem, ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o juiz dos vivos e dos mortos. E ele testemunha isso diante daquela corte, diante daquele tribunal. E agora, meus irmãos, o sumo sacerdote, diz o texto, com aquelas vestes de julgamento, diante disso o sumo sacerdote rasgou as suas vestes e esbravejou: por que ainda necessitamos de mais testemunhas? Ouvistes a blasfêmia? Ouvistes a blasfêmia? Ele acaba de blasfemar, ele se coloca igual a Deus, ele se coloca à direita de Deus, ele se coloca como um juiz, ele está se colocando acima de todos nós, ele está se colocando numa posição que homem nenhum jamais deveria se colocar. E todos o julgaram merecedor da pena de morte. Blasfêmia. Mas, de fato, quem está cometendo a maior blasfêmia, o maior absurdo é o sumo sacerdote. Porque ele está diante do Deus bendito, do Emanuel. E ele não reconhece. Ele rasga as suas vestes. Ele incita o tribunal contra ao Filho de Deus. Ele leva aqueles homens a blasfemarem contra o Filho de Deus. Por quê? O que está em jogo aqui? Aqui, meus irmãos, talvez seja um dos pontos mais sérios dessa narrativa. O que fez estes homens não reconhecer o Filho de Deus? O que fez este sumo sacerdote, com tanta experiência, com tanto conhecimento bíblico, teológico, cometer esse erro grave com o Filho de Deus? Você lembra do que aconteceu desde o capítulo 11 que Marcos vem colocando? Jesus chega em Jerusalém e ele começa a observar aquele templo e ele começa a ver que o templo perdeu a sua razão de ser. Ele se tornou um covil de ladrões, de salteadores, porque as autoridades do templo, o sumo sacerdote, os escribas, a liderança, os saduceus, estavam em aliança com o poder político. O governo construiu o templo, embelezou o templo. Em contrapartida, o sumo sacerdote, as autoridades religiosas, prestavam reverência ao governo, se submetia ao governo, negociavam os valores de Deus com o governo. E quando Jesus chega e denuncia tudo aquilo que está acontecendo, ele agora tem que ser morto. A palavra de Deus não tinha mais autoridade ali, não era o centro, não prevalecia sobre aqueles homens. O que prevalecia ali era a política, era o dinheiro, era o egoísmo humano. Oh, meus irmãos, isso aqui é um alerta tão grande para nós. Eu vou usar uma expressão que eu ouvi há poucos dias de um pastor. Tudo isso aqui pode se voltar contra nós. Ninguém se envolve com a instituição religiosa impunemente.
qualquer instituição religiosa, ela tem o poder de se tornar o oposto daquilo que ela defende. Qual é o ponto aqui? Aquele templo, meus irmãos, ele tinha como finalidade glorificar o nome de Deus. Aquele templo tinha como finalidade, através dos sacerdotes, perdoar pecados, unir a nação. Aquele templo, a sua razão de ser era espiritual. Mas à medida que o tempo vai passando, ele perde a sua razão de ser, ele perde o seu objetivo primário e ele começa a se tornar em um banco. Ele começa a se tornar no oposto daquilo que ele foi criado, para o qual ele foi criado. O sumo sacerdote, as lideranças, agora já não são pessoas que estão ali para representar a Deus, mas para representar os seus interesses e os interesses do governo. E aí todos aqueles que se levantarem contra esses interesses são dignos de morte. Oh, meu querido irmão, minha querida irmã, nunca permita que a religião segue você. Que a religião petrifique o seu coração de tal forma que você não sente mais amor, que você não tem mais misericórdia, que você não tem mais nenhum problema em tramar contra o seu irmão, em tirar a vida do seu irmão. Cuidado com isso. Porque muitas vezes nós podemos estar lendo a Bíblia como mera letra, mas o espírito que está por trás e o ponto principal do Evangelho, que é o amor, já pode ter ido embora da nossa vida faz muito tempo. Meus irmãos, quem está agindo com estratagema, quem está condenando Jesus à morte, não são incrédulos, por favor. Também não são leigos. Não são leigos. Isso mostra para nós outro aspecto, que o maior problema da igreja não são os membros. O maior problema da igreja são os líderes. O maior problema da igreja são aqueles que conhecem não só da Escritura, mas conhecem da Constituição, conhecem das leis, conhecem a jurisprudência. E que em determinados momentos da sua vida, a Escritura é deixada de lado e a lei é aplicada de forma fria para destruir, para matar. Não se leva em consideração a vida, a dignidade do ser humano. Eles condenaram o Filho de Deus. E veja o que é que vai acontecer aqui, meus irmãos. E assim alguns começaram a cuspir nele, encapuzaram-no, vendando seus olhos e esmurrando exclamavam: profetiza! E os guardas o levaram debaixo de bofetadas. Você já pensou que coisa? Você consegue imaginar uma reunião de pastores, de líderes, que saem na tapa? Em nome de Jesus? Você consegue imaginar uma assembleia de igreja em que o irmão está querendo jogar um banco no outro? Em nome de Jesus? Acabou de ouvir a palavra, acabou de cantar louvores, acabou de exaltar o nome de Deus, mas se não tiver cuidado, mata o outro. Por quê? Porque a religião petrificou essa pessoa. Ela perdeu o espírito do Evangelho.
Ela perdeu completamente a noção. Meus irmãos, o que está acontecendo aqui naquele ambiente do Sinédrio, que é uma discussão muito grande, era algo que jamais poderia acontecer. Mas quando se usa o nome de Deus, quando o que está por trás é a piedade, quando o nome de Deus está sendo usado para dar fundamento para as nossas idiosincrasias, e como diz pastor Antônio Carlos, para a nossa, desculpa a expressão, muitas vezes canalice, em nome de Deus, em nome da fé, em nome da Escritura, é muito fácil. Porque aí todos vão dizer que estão agindo em nome de Jesus, que estão agindo em nome da palavra de Deus. Eles batem, eles cospem, eles esmurram e eles ainda brincam, dizendo assim: profetiza agora. Você não é profeta? Você não é um enviado de Deus? Profetiza agora. Você consegue ver a sandice que está aqui? A loucura? Você consegue visualizar aqui o quanto não tem mais de Deus aqui nesse Sinédrio? O quanto a palavra de Deus e o Espírito Santo de Deus não é mais o árbitro desse lugar? Quando foge a ordem, a decência e, sobretudo, o amor ao próximo, Deus não está mais presente ali. A Bíblia pode estar sendo citada, o local pode ser tido como sagrado, os líderes podem estar togados, bem vestidos, religiosamente, tudo está acontecendo, mas Deus não está mais ali, porque a religião está sendo usada com propósitos escusos, malignos. Mas qual é o alvo de Marcos? Voltando para o propósito do texto. O alvo de Marcos é mostrar que Jesus está sendo julgado da forma mais impiedosa, maligna e injusta possível. Aí ele vai concluir chamando a atenção de novo, dando um zoom na história de Pedro para fazer o contraste. Fazer o contraste, por quê? Primeiro, quem foi que disse, lá no capítulo 16 de Mateus, e aqui em Marcos também, que Jesus era o Cristo, que teve essa revelação da parte do Pai, e que foi elogiado por Jesus. Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. E eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Essa revelação aqui que Jesus está dando para o Sinédrio, Pedro havia recebido diretamente do Pai. Diante do Sinédrio, sendo acusado e passivo de condenação de morte, Jesus reafirma a verdade. Diante de uma criada, de uma pessoa, entre aspas, insignificante, Pedro nega essa verdade. Ele poderia ter dito: eu sei que ele é o Cristo. Eu recebi de Deus essa revelação. Eu sei que ele é o Cristo, o Messias, o Filho de Deus, o enviado de Deus. Eu sei porque o Pai revelou. Eu realmente estive com ele, eu aprendi com ele. Mas agora Marcos vai mostrar que Pedro nega essa verdade. Que Pedro se acovarda. E olha o que diz o texto, para a gente caminhar para a conclusão. Continuando, Pedro, na parte de baixo, no pátio, uma das criadas do sumo sacerdote passou por ali. E vendo a Pedro se aquecendo, fixou bem seus olhos nele e afirmou: tu também estavas com Jesus, o Nazareno. Todavia, ele o negou, assegurando:
não o conheço, nem ao menos sei do que estás falando. Então foi para fora, em direção ao pórtico, e um galo cantou, não conheço. Não parece o mesmo homem, não é o mesmo homem que há horas atrás estava dizendo, ainda que todos te abandonem, eu jamais. Ainda que todos venham a se escandalizar, eu jamais. Eu estou disposto a ir contigo até a morte. Meus irmãos, o que Marcos quer mostrar aqui é que Jesus é profeta. Qual é a acusação dos soldados e qual é a zombaria dos soldados? Profetiza-nos. Você não é profeta? Diz aí quem te bateu. E Marcos vai mostrar um exemplo de que Jesus é um verdadeiro profeta, porque lá atrás ele tinha dito, ainda que, olha Pedro, eu quero dizer para você, que o galo não vai cantar 2 vezes e você vai me negar 3 vezes. É ainda hoje. Em verdade, eu digo a você, Pedro. E isso aconteceu como Jesus havia profetizado. Não só os discípulos abandonaram, mas Pedro vai negar o Senhor 3 vezes. O que chama a atenção, meus irmãos, é que Pedro está ali, naquele momento, dizendo, eu não o conheço. Eu não o conheço. Não existe instinto maior no ser humano que o instinto de preservar a sua própria vida. Pedro está querendo preservar a sua vida. Aí diz o texto, todavia ele o negou, assegurando, não conheço, nem ao menos sei do que estás falando. Então foi para fora, em direção ao pórtico, e o galo cantou. Quando a criada o viu lá, começou novamente a falar às pessoas que estavam de redor. Este é um deles. Porém, uma vez mais, ele o negou. E pouco tempo mais tarde, os que estavam sentados ali perto identificaram Pedro. Com toda a certeza, tu és um deles, pois és galileu também. E Pedro começou a amaldiçoar-se e a dizer, não conheço esse homem de quem falais. E em seguida, o galo cantou pela 2ª vez. João é mais detalhado, ele vai narrar essa cena aqui com mais detalhes. E qual é o ponto aqui, meus irmãos? É que, enquanto a criada diz que Pedro conhecia Jesus ou que estava com Jesus, ok. Mas a partir do momento que aqueles homens identificam Pedro como um galileu, pelo seu linguajar, os galileus, nesse período aqui, eles estavam sob suspeita de, junto com Jesus, estarem planejando uma revolução naquele contexto. Então, quando eles dizem assim, tu és um galileu, Pedro percebeu que agora a sua vida está de fato em perigo. É por isso que ele começa a jurar, não só a jurar, a praguejar. Ele fica desesperado e ele diz, não conheço esse homem, não sei do que vocês falam. Ele jura, ele pragueja, ele fala tudo isso negando o Senhor. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera, antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. E percebendo o que fizera, caiu em profundo pranto. Lucas dá um detalhe interessante que você lembra muito bem. Diz que enquanto Pedro estava ali e que as pessoas estavam fazendo essas perguntas e Pedro jurou, praguejou, Pedro negou o Senhor, diz que Jesus olhou para ele. Jesus vira-se e olha para Pedro. O olhar de Pedro cruza com o de Jesus e naquela hora diz que Pedro caiu em si e saiu dali
e chorou amargamente. O que Jesus transmitiu naquele olhar? Que mensagem foi aquela? Que olhar foi aquele? Eu quero crer que Jesus olhou com tanta misericórdia para Pedro, que quebrou o coração de Pedro. Alguns entendem que Jesus olhou com ira, com juízo. Eu não creio assim. Eu creio que o olhar de Jesus manifestou tanto amor, tanta misericórdia, tanta compaixão, o Evangelho, que quebrou o coração de Pedro. E diz o texto que ele, saindo dali, chorou profundo pranto, amargamente. A palavra no grego fala de água podre. A ideia que a língua grega passa para nós é que toda a podridão que estava dentro de Pedro, ela vai sair com aquele choro. Por isso que eu creio que o olhar de Jesus foi um olhar de compaixão, o Evangelho. Ele sai dali e ele vai chorar. Judas não se arrependeu. Pedro negou Jesus, mas se arrependeu e chorou amargamente. Alguém já disse que se Deus vai enxugar dos nossos olhos as lágrimas, benditas são as lágrimas que nós derramamos. Oh, meu querido irmão, minha querida irmã, a questão não é quantas vezes você e eu negamos o Senhor. A questão não é quantas vezes você e eu pisamos na bola. A questão aqui não diz respeito a que grau nós chegamos na nossa queda. A questão é, diante do olhar de Jesus, da palavra de Jesus, dos ensinos de Jesus, quantas lágrimas você tem derramado? Quantas vezes você tem botado para fora o acúmulo de sujeira no seu coração? O olhar de Jesus deve nos levar a uma asepsia espiritual. O olhar de Jesus deve mudar a nossa vida, a nossa história, o nosso coração. Essa história está aqui, meus irmãos, para mostrar que quem é perfeito, é justo, santo, bom e que não peca, é o nosso Salvador. Todos nós temos os pés de barro. Seja Pedro, seja Paulo, seja João, seja quem for, temos os pés de barro. Imagina, Tiagão, você estaria disposto a permitir que a sua queda, uma queda tão feia, ficasse registrada para a posteridade? Será que nós queremos isso? Olha a porta. Quem foi que contou para Marcos essa história? Quem foi que contou para Marcos essa história? Aquilo ali aconteceu, meus irmãos, no pátio do sumo sacerdote, entre Pedro e escravos e serventes. Mas um dia, Pedro chegou para Marcos e contou os detalhes. Pedro chegou para Lucas e contou os detalhes. E disse: Lucas,
Na hora que o Senhor olhou para mim, aquilo ali bateu no meu coração. Por que Pedro fez isso? E louvado seja Deus, porque Pedro fez isso. Para mostrar que nós somos fracos. O melhor de nós. O melhor de nós. Quem era Pedro? Líder do colégio apostólico. Quem nomeou? Jesus. Quem era Pedro? Aquele homem que vai se levantar no Pentecostes, vai pregar um sermão e sem apelo 3.000 pessoas vêm à frente. Mas ele está dizendo assim, eu sou tão fraco quanto você. Se tem alguma coisa de boa em nós, é a graça, a misericórdia, o perdão, o olhar de Jesus, que não sai da nossa vida. Há esperança para mim, há esperança para você. Talvez você está assistindo agora e você tropeçou, você caiu, você está na lama, você está na sarjeta. Você se assentou na roda dos escarnecedores, você tem negado o seu Senhor, o diabo tem colocado diante de você todos os dias as acusações, tudo o que você fez. Mas eu quero dizer para você, Jesus te ama. Jesus está olhando para você, Jesus está disposto a lhe perdoar, Ele tem uma nova história para você. Pedro chorou. O que tem faltado na igreja nos nossos dias, meus irmãos, é choro. Choro pelo pecado, pelas consequências do pecado, pela frieza espiritual que tem vindo sobre a nossa nação. Chorar, chorar e chorar. No dia que o seu coração não bater mais forte diante da palavra de Deus, no dia que o culto para você se tornou uma mera reunião, por favor, volte a chorar nos pés do Senhor. Nós não somos o Cristo, mas nós podemos ser Pedros, com defeitos, com virtudes. Pedro tinha virtudes, e o que faz toda a diferença é a mão de Deus sobre nós. Que Deus nos ajude a sair daqui refletindo sobre essa história, sobre esse momento, sobre esse contraste, tirando as lições para a nossa vida. Curva a sua fronte, vamos orar.